Olá, sexto ano! Oi, tudo certo aí do outro lado da telinha? Eu espero que sim. Bem, esse vídeo aqui, né, é para fazer a resolução das atividades solicitadas nas nossas últimas aulas e eu espero, tá, sinceramente que vocês tenham feito, nada de só ficar colando, tá bom? Vamos fazer aí para praticar, para colocar o conhecimento, fixar o conhecimento aí na mente, né? Assim vai ficar muito mais fácil para fazer as provas que vierem aí pela frente, tá bom? Então, preparados aí? Pega aí o livro de vocês, peguem a atividade. A gente vai começar pela página 284 e vamos começar. Pega aí seu fone, tá? Quem quiser. E vamos começar esse vídeo que é também uma revisão dos assuntos trabalhados até agora. E aí começamos aqui na página 284, na primeira questão. Vamos lá para a pergunta, né? Ela, na verdade, cite o nome dos mares que banham os territórios que eram ocupados pelos antigos gregos. A primeira questão. Bem, vamos lá. Mar Mediterrâneo, Mar Adriático, Jônico, Egeu, Negro e o Mar de Mármara, tá? Então, quem colocou aí esses nomes está correto. Quem faltou algum, esqueceu algum, tá? Por favor, complete aí. Vamos lá passar para a segunda? Vamos lá. Então, a segunda questão, ela tem uma imagem aí, né? Essa imagem é um afresco de 1500 anos antes de Cristo, que foi encontrado no Palácio de Knossos, lá na ilha de Creta, né? Então, ela vem aí as nossas primeiras perguntas, tá? A partir dessa imagem aí você vai observar, né? Ela demonstra um touro aí, né? Uma prática esportiva aí e também que faz referência a um ritual religioso. Vamos lá para as questões. A letra A pede assim para você fazer uma descrição da imagem, né? Então vamos lá. A imagem é um afresco de Creta, de cerca de 1500 anos antes de Cristo, que representa um salto sobre o touro, tá bom? Então quem colocou isso parecido com isso está correto. Vamos lá para a letra B. Letra B diz assim: o que a prática mostrada na imagem representava para os cretenses? O que representa essa imagem aí, né? Faz referência ao que para os cretenses? Bem, ela é muito mais do que um esporte, né? Então esse salto do touro, ele representava um ritual que demonstrava coragem e força. Então é muito mais do que um esporte, né? Representa aí um ritual de coragem e força. Ok? Vamos para a letra C. E a letra C pergunta assim, né? Qual foi a importância da civilização cretense? Bem, a civilização cretense ela se desenvolveu na ilha de Creta e as suas trocas culturais com os micênicos, né, se constituiu como um importante elemento aí de ancestralidade para a civilização grega, tá? Então, os cretenses, né, eles se desenvolvem na ilha de Creta e justamente a troca cultural deles com os micênicos que vão ser os elementos importantes aí para a civilização grega na antiguidade, certo? Espero que tenha colocado algo assim ou semelhante. Vamos lá para a terceira questão da página 285. Então, a terceira questão, né, já pergunta assim: o que foi a civilização creto-micênica? O que foi, né? Vamos lá, resposta. Foi uma civilização formada com base no intercâmbio cultural entre os minoicos, lembra que eram os cretenses, e os aqueus, que eram os micênicos. E aí ela é considerada a principal ancestral aí da civilização grega, muito parecida com a resposta da C da questão anterior, né? Então, vamos lá. A civilização creto-micênica foi uma civilização formada a partir do intercâmbio, né, entre os minoicos e os aqueus. E ela é considerada ancestral à civilização grega antiga, ok? Bem, a quarta questão aí da página 285, ela diz assim: sobre as cidades e estados gregas, marque um X na alternativa correta. Então eu tenho duas alternativas aí, e aí a gente tem que marcar um X, né, na alternativa correta. Vamos lá. Na Grécia Antiga, os territórios eram repletos de barreiras naturais, como ilhas, baías e montanhas, o que dificultava a organização de um governo central. Por isso formaram-se várias cidades-estados que eram independentes. Isso aí está correto, tá? Está correta, podem marcar o xizinho aí. Está correta. Vamos ver a segunda.
Na Grécia Antiga, o território era favorável à formação de um governo centralizado, por isso formavam-se várias cidades dependentes do governo central, que ficava em Esparta. Não, está incorreto. Então, a correta aí que fala sobre as cidades-estado grega é a primeira questão, tá? Primeiro texto aí. Vamos para a quinta questão. A pergunta é a seguinte: quais eram as principais formas de governo adotado nas cidades-estados na Grécia Antiga? Então, quais foram, né, as principais formas de governo? Não houve apenas uma. Na verdade, houve 4 formas, né? Uma, a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. Ok? Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a sexta questão. Vamos lá para a sexta questão, que tem um texto aí, né? E aí, a partir desse texto, tem algumas alternativas para nós respondermos. A letra A diz assim: aos habitantes de qual polis grega esse texto faz referência? Marque um X na resposta correta. Então, ele vai falar sobre a questão do aprendizado de leitura, de escrita. Era necessário aos objetivos de se tornarem soldados disciplinados e cidadãos submissos, concentrando-se no aprendizado militar. Conforme cresciam, suas provações aumentavam. Apenas aos 60 estaria liberado de suas obrigações para com o Estado e seu esquema de mobilização militar constante, tá? Tá falando de militarismo, tá falando aí sobre treinamento, né? Isso aí, treinamento militar, aprendizado militar. Então só pode ser Esparta, tá? A resposta certa aí da letra A é Esparta. E a letra B diz assim: com base no texto e nos conteúdos do capítulo, explique como era a educação dos homens nessa polis, em Esparta, né? Então ele pergunta como era, gente, a educação dos homens em Esparta. Bem, podemos colocar que a educação dos homens era rigidamente militar, né? Eles eram obrigados a prestar serviços militares desde os 7 anos até os 60 anos de idade. Então a educação se baseava basicamente assim, né, em aprendizado de obediência, de modo que acostumasse os meninos, os homens, a serem fortes no combate, o laconismo, né, justamente que por lá Esparta ser da região da Lacônia, então laconismo significa o ato de falar pouco, que tinha essa ideia de que se por acaso eles fossem sequestrados pelo inimigo, né, eles não iriam revelar segredos, mesmo sob tortura. Então é isso, né? Um aparato geral aí, o treinamento era forte, militar, de rigidez, de obediência, era um treinamento dado aos homens de Esparta. E aqui eu pergunto a vocês, e as meninas, né? E as mulheres? As mulheres, qual era a importância das mulheres, né? Os espartanos viam as mulheres com uma importância maior, se comparado com as mulheres em Atenas, por exemplo, porque eles sabiam que elas eram as únicas que poderiam gerar novos espartanos, né? Ou seja, novos soldados. Era a responsabilidade delas, né? Cuidar dessa criança, desse bebê até ele atingir a idade de 7 anos e começar a sua carreira militar. Então, a mulher tinha um pouco mais de importância aí na sociedade espartana em comparação com a mulher em Atenas. Também solicitei para vocês as atividades que estavam na página a partir da página 292. E a primeira questão eu acho muito legal, que é de complete. Eu gosto muito dessas questões, tá? E aí tem umas palavras já que o autor deu aí, que é egípcios, eupátridas, escravidão, jônios e georgoi. E aí vocês vão completar. Vamos lá. Primeira. Em Atenas, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários de terras eram chamados de georgóis, tá? Então completa aí quem não fez, quem fez coloca o Czinho de correto, georgóis, tá? Não podiam participar da política. Aliás, quem podia participar da política? Não vou dar a resposta, que essa é a quinta questão. Quando chegar lá a gente conversa melhor sobre isso. B. No porto de Pireu, os atenienses estabeleciam contato com outros povos, entre eles fenícios e babilônicos. Quem é? Egípcios, né? Então fica fenícios, egípcios e babilônicos. Letra C, também denominado aristocratas, os eupátridas eram inicialmente o único grupo que podia exercer participação política em Atenas, né? Eram os que tinham as melhores terras, tinham mais privilégios, aí eram os eupátridas. Letra D, a polis de Atenas foi fundada pelos... Quais foram os povos indo-europeus que fundaram Atenas? Os jônios, por volta do século V a.C. E a letra E, uma das reformas políticas realizadas por Solon foi o fim da escravidão por dívida, aquela escravidão quando você fazia algum empréstimo com alguém, não tinha condição de pagar, você pagava esse empréstimo
prestando serviços para essa pessoa, né? Pelo determinado momento ali você seria escrava dessa pessoa. Isso aí, tá? Espero que tenha acertado aí certinho todos os completos. Vamos para a segunda. Segunda questão da página 292. De novo, marque um X na alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Vamos lá. A Revolução Oplítica. E aí? A, B ou C? Bem, a Revolução Oplítica, ela foi uma revolta aí dos guerreiros atenienses contra o domínio político da aristocracia, né? Daqueles mais privilegiados aí dentro de Atenas, da cidade-estado de Atenas. E a alternativa correta, então, letra B. A letra B aí, então, é a resposta correta da segunda. Acertaram? Que bom. Vamos lá, para a próxima. A terceira questão pede que você explique as mudanças promovidas aí pelas reformas do Péricles na cidade de Atenas, né? Nós tivemos dois reformadores, o Solon e o Péricles. E aí ele está pedindo, a terceira questão, que você fale aí sobre as reformas do Péricles. Bem, as reformas do Péricles, elas promoveram diversas mudanças, entre elas a criação da mistoforia, que é um salário fornecido às pessoas que se dedicavam, né, a trabalhos da polis, e isso aí permitiu uma participação política a todos os cidadãos atenienses, tá? Então isso aí foram as reformas do Péricles. Espero que vocês tenham colocado corretamente aí. Página 293. Quarta questão da página 293 diz assim: marque um V para as verdadeiras e F para falsa. Depois corrija as frases que você julgar falsa. Então, vamos lá marcar o V ou F. A primeira é verdadeira, né? Os tiranos usaram sua força para tomar o poder em Atenas e tiveram apoio popular. Então, a letra A é V, né? Verdadeira. E a B diz assim: o governo de Pisístrato foi marcado por revoltas populares, uma vez que ele atendia apenas aos interesses da aristocracia. Falsa, essa daí é falsa, né? É que tá errado. Na verdade, o governo de Pisístrato, ele recebeu apoio popular. Os populares não foram contra ele. Ele recebeu apoio popular, pois justamente ele atendia a diversas necessidades da população. Então aí a correção é essa, né? O governo de Pisístrato recebeu apoio popular, né? Ele não teve revoltas aí contra ele. Então, F. Vamos lá, letra C. A democracia foi implantada pela primeira vez no governo de Clístenes. E aí, V ou F? Verdadeira! Então a C é verdadeira e a F, né? Aliás, a D é F, é falso, né? Péricles criou a lei do ostracismo, que permitiu o direito de fazer empréstimo aos agricultores menos favorecidos. Não, né? O ostracismo foi criado pelo Clístenes e não determinava isso. Determinava que por meio de uma votação, os que representassem uma ameaça à democracia deveriam ser expulsos da cidade e cumprir aí 10 anos de exílio, ou seja, 10 anos expulso ali daquela cidade-estado. Isso que é o ostracismo, tá certo? Então, resumindo, fica V, F, V, F, tá? Vamos para a quinta questão. A quinta questão, né, ela vai dizer assim: que pessoas eram consideradas cidadãs em Atenas? Marque um X na resposta correta, tá? Então vamos lá. Para ser considerado um cidadão ateniense, primeiro, eu já comentei aqui na nossa revisãozinha, né, que as mulheres ficavam de fora aí, né? Que as mulheres eram meio destratadas em Atenas, né? Então, logo, elas também não participavam da política, porque, segundo eles, acreditavam que a mulher não tinha uma competência, né? Não tinha capacidade aí de participar da política. Então, a política em Atenas, né? A democracia ali que eles falavam tanto, ela ficava restrita aos homens, tá? Esses homens deveriam ter mais de 18 anos, né? Ter mãe e pai e, obviamente, ter nascido em Atenas, né? Deveriam ser atenienses mesmo. Então, esses eram os requisitos aí para ser considerado um verdadeiro cidadão em Atenas: ser homem, ter mais de 18 anos, ser ateniense, ter pai e mãe atenienses. Qual das alternativas abaixo, né, atende a todas essas exigências? Seria, no caso, a segunda, né, que diz assim: em Atenas eram considerados cidadãos apenas os homens com mais de 18 anos e que fossem filhos de pai e mãe ateniense. Então a melhor alternativa aí é a segunda, né, ou letra B e tal, depende aí, só que é a segunda alternativa, tá? Coloquei um doisinho aí para você não se perder, tá bom? Espero que vocês tenham acertado. Essa aí é só para quem ficou ligado aí nas nossas videoaulas.
Bem, por fim, nós temos aí a última questão, né, que é a sexta questão da página 293, e aí ela é um pouco pessoal, né, gente? Ela vai pedir para você escrever um texto sobre as mulheres de Atenas na antiguidade, tá? Atenas ainda existe hoje? Existe, é a capital da Grécia e tal. Claro que hoje já não é mais assim, né, como a gente hoje tem outras leis lá. Mas ele está perguntando aqui, pedindo para você fazer um texto sobre a situação das mulheres em Atenas, né? Então, como isso aí é pessoal, eu não vou, claro, responder aqui. Mas eu peço que vocês façam esse texto, lembrando da situação das mulheres, né? As mulheres não eram consideradas cidadãs, elas não participavam da política, né? As mulheres eram vistas apenas com funções domésticas, cuidar da casa, dos filhos, né? Então tinha-se muito essa questão da inferioridade que era dada às mulheres. Infelizmente acontecia isso lá. E isso nós dizemos também que é a grande diferença da democracia ateniense para a democracia dos dias atuais, né? Hoje todas as mulheres participam aí do processo político, seja se candidatando a um cargo público, seja através do voto, né? Em relação à política lá de Atenas não, né? As mulheres não participavam, mas hoje felizmente aí todas as mulheres têm seus direitos, assim como os homens. Essa ideia de que mulher é inferior, não tem capacidade, isso é uma balela, tá bom? Então faça esse texto considerando isso, né? Elabore um textozinho legal falando aí sobre as questões das mulheres em Atenas, ok? Bem, galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham feito a atividade, tenham acertado bastante questões aí, tá? Quem não acertou, né, tá faltando estudar mais, prestar mais atenção nas videoaulas. Espero que vocês tenham gostado da nossa pequena revisão aí. Já vale como uma revisão? Sim, já vale como uma revisãozinha aí pra gente, tá bom? Então é isso, na próxima aula a gente continua. Tchau, um abraço virtual pra vocês.